Bom dia, já estamos por aqui para mais uma oração do dia, então deixa eu orar por você. Eterno Deus e poderoso Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã, iniciando o nosso dia na Tua presença. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, que no dia de hoje Tu possas estar tomando, Senhor, a frente. Vai na nossa frente, Pai, vai cuidando, Senhor, de cada passo que nós viermos dar, que Tu venhas estar direcionando, guiando a nossa vida, que a contrariedade, o opositor, Senhor, ele perca nesta hora, meu Deus, toda a sua força e ele seja dissipado. Deus, que o dia de hoje venha a ser um dia de respostas, de vitórias, de conquistas, que Tu possas estar indo na nossa frente, tirando os impedimentos, os atrapalhos e os embaraços que porventura vierem se encontrar diante de nós. Que o dia de hoje, Senhor, Tu manifeste o Teu poder, a Tua graça, o Teu favor de uma maneira grandiosa e extraordinária. Visita nesta manhã a cada um que possa estar, Senhor, se encontrando em meio a uma adversidade na sua área física, onde, meu Senhor, tem sofrido, padecido lutas, meu Deus, na sua área física, na saúde, onde tem, meu Deus, sofrido dores, onde, meu Senhor, tem sofrido, meu Pai, em relação a não ter ainda conhecimento do diagnóstico, mas Tu és o Deus que conhece tudo, pois Tu és o onisciente. Então cada filho Teu que está orando nesta manhã, juntamente comigo, nesta grande corrente de oração, que esteja passando uma luta na área física, eu Te peço, decreta a vitória dele, decreta a vitória dela, que ele seja livre, ela seja livre deste mal, que ele receba nesta manhã a cura, o milagre, que a sua saúde ela seja restaurada em nome de Jesus, que dentro deste lar a contrariedade, a contenda, as brigas que porventura possam estar acontecendo, a divisão, meu Deus, possa ser repreendido. Visita este lar, visita esta casa, esta família, traz, Senhor, para o meio desta família a paz, o entendimento, o diálogo, a compreensão, o companheirismo. Traz, Senhor, a união dentro deste lar dividido. Repreende toda essa divisão, repreende toda essa contenda de dentro desta casa, que no meio desta família haja a Tua paz, haja, meu Senhor, nesta manhã o Teu agir grandiosamente sobre os lares dos Teus filhos, de maneira que o Teu nome venha a ser glorificado. Concede no dia de hoje o escape, o livramento, que toda cilada, laços e embaraços do adversário que foram preparados para alcançar a nós e os nossos, que nesta manhã eles sejam invalidados pelo sangue de Jesus. Invalida, meu Pai, todo mal, que todo espírito destruidor que estava se articulando para vir diante de nós, ele bata em retirada, que pelo caminho que ele veio por Sete, ele fuja para nunca mais voltar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diga amém. Amém? E graças a Deus, porque nós somos chamados, somos escolhidos por Deus para uma grande obra. Querido, você que chegou já aqui neste vídeo e que porventura está pela primeira vez aqui, tá? O meu bem-vindo para você. Sinta-se à vontade para permanecer nesta grande corrente de oração aqui conosco, tá bom? Todos os dias aqui no nosso canal você vai encontrar às 6 horas da manhã oração, direcionamentos de Deus para a tua vida, para você ser abençoado e abençoada. Então, às 6 horas da manhã nós iniciamos o nosso dia em oração. Às 18 horas também nós iniciamos a nossa noite na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor para que Ele continue nos guardando e nos livrando. Então, se você deseja que nós continuemos orando por você todos os dias, eu quero convidar a você a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Vem fazer parte desta grande corrente de oração. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, dá a tua curtida no nosso vídeo aí e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vai compartilhando esse vídeo de oração para que mais pessoas possam ter conhecimento desta grande corrente de oração que nós temos aqui
Então compartilhe essa bênção e seja abençoado ainda mais pelo Deus Todo-Poderoso. Querido, quando nós falamos que é maravilhoso ser chamado, ser escolhido por Deus, aleluia, nós vemos aqui o Jeremias, né, o profeta. Diz a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 5, dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha que coisa poderosa. O Senhor, Ele conhece a mim e a você antes até mesmo que nós estivéssemos sido formados no ventre materno. Então Ele diz: e antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Olha que coisa poderosa. Deus, Ele escolhe, aleluia, os seus não por mérito, não. Ele escolhe, a escolha de cada um antes até mesmo da formação do ventre. Deus, ele escolhe a separação de Deus para algo, para um propósito na vida de alguém. É divino, é algo divino, é algo surpreendente. Então não depende do homem, não depende, aleluia, de situações, não depende. É Deus que decide escolher e Ele escolhe para um propósito grandioso, aleluia. Mas nós vemos aqui que quando Jeremias ele ouve a voz do Senhor, o Senhor dizendo que o escolheu, ele tenta resistir ao chamado, dizendo que ele era uma criança, que ele não sabia falar. Ele quis colocar desculpas, mas, aleluia, o Senhor ali disse: eu te escolhi, pronto, entende? Então o próprio Deus, ele se responsabiliza em capacitar, em direcionar a cada um. O que eu quero dizer para você, querido, aleluia, que se Deus, ele escolheu Jeremias muito antes dele ter sido formado para um propósito grandioso, aqui ele também, aleluia, ele tem escolhido a você para um propósito. Qual propósito é esse, missionária? Qual é esse propósito que Deus, ele tem te escolhido? Talvez ele tenha te escolhido, aleluia, para você ser o intercessor, aleluia, dentro da tua casa. Então, o Deus, ele sempre vai direcionar a alguém, aleluia, a uma determinada posição, a uma determinada função para a glória do nome dele. Então, olha, como Jeremias, ele logo quis colocar desculpas, dizendo: eu sou um menino. Talvez você ache que essa causa, essa posição a qual Deus, ele direciona você, ela seja algo difícil para você, seja algo, uma posição elevada demais, onde você não tem a capacidade de conseguir dominar, de conseguir realizar e executar essa obra do chamado de Deus. Talvez você tenha questionamentos a respeito desse chamado, dessa escolha, a respeito dessa direção. Mas Jeremias, ele colocou questionamentos, mas o Senhor, ele se responsabiliza, querido. Ele se responsabiliza, ele capacita o incapacitado, entendeu? Ele fortalece o fragilizado, ele dá inteligência e sabedoria àquele que falta, que não tem a sabedoria e a inteligência. Ele concede a sabedoria. O Espírito de Deus, ele vem, toma conta da pessoa e a capacita. Lembremos ali que não foi diferente com Bezalel e a Eliabe. A palavra fala que o Senhor os chamou, os escolheu ali e encheu do seu espírito de sabedoria. Então eles eram jovens, mas eles passaram a ter ali a instrução do próprio Deus para que eles viessem executar a obra, as tarefas, o trabalho do tabernáculo com excelência. E a palavra de Deus fala que a obra que eles realizavam era obras como os que de mestre, ou seja, de pessoas já capacitadas, de pessoas experientes. E na verdade eles não tinham capacitação, eles não tinham experiências. E quem foi que deu tamanha sabedoria, capacitação para eles executarem uma obra de perfeição? Porque a obra de mestre, ela é perfeita, né? Eles ali
eram para ser iniciantes, mas a obra não era a obra de iniciantes, aonde tinha falhas, não, era a obra de mestres. O próprio Deus os capacitou e os deu sabedoria, os instruiu. Então eu quero dizer para você que nessa área, nessa posição, nesse lugar onde o Senhor ele te colocou, ele tem te chamado para ocupar, que porventura você esteja se sentindo amedrontado, receoso de se posicionar, aleluia, o Senhor diz que ele vai te capacitar, ele está indo na tua frente, te dando a sabedoria necessária para que você possa se sobressair e obter a vitória e realizar, tá bom? Nesse lugar, nesta posição que Deus ele tem te colocado, realizar, aleluia, a obra em perfeição. Então não se menospreze, não se diminua, nem se inferiorize, achando que você não é apto, não é capaz, porque o Espírito Santo de Deus, ele te capacitará a realizar e executar com perfeição para aquilo que ele te chamou, na área que ele te escolheu. Seja aí dentro da tua casa, para você ser uma mãe em excelência, um pai em excelência, porque às vezes quando nós tomamos essa responsabilidade, porque às vezes não, a verdade é que quando nós temos essa responsabilidade de cuidar de um filho, é desafiador, mas o Espírito Santo vai nos dando graça, né? O Espírito Santo, quando tem algo que nós, na área profissional, que nós queremos desenvolver, muitas vezes um projeto, nós também enfrentamos desafios e tememos, mas o Senhor ele também nos concede graça, sabedoria. É na prática que nós vamos sendo aperfeiçoados, lapidados, é na prática ali, é na prática que nós vamos adquirindo conhecimento. Então, os desafios que se apresentarem diante de ti, não temas, porque o Senhor ele é contigo para ir te capacitando, te dando ideias, te dando estratégias, porque quando Deus ele escolhe, ele chama o homem, tá, para algo, ele escolheu, ele chamou e ele capacita. Então não tente retroceder, não tente dar passos atrás em relação àquilo que Deus ele tem determinado para a tua vida. Não tente, apenas creia, confie, avance, porque você prosperará naquilo que Deus ele tem para a tua vida. Vamos nesta manhã já orar o Salmo 91 com muita fé, tomando posse da nossa vitória? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eterno Deus e poderoso Pai, eu te peço, Senhor, que nesta manhã, que no dia de hoje, tu venhas abençoar cada filho teu, cada filha
família tua, ajudando, auxiliando para que eles possam, Senhor, romper os desafios que se apresentarem diante deles e assim eles possam alcançar a vitória no nome de Jesus, que no nome de Jesus, Senhor, eles possam ser vitoriosos e o teu santo nome, ó Deus, seja glorificado. É o que nós te pedimos e também te agradecemos nesta manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Diga amém e tome posse, aleluia, da sua vitória e que Deus abençoe o seu dia. Até a oração da noite às 18 horas.